o exercício 5.31. Então, tem uma função f definida de em R da seguinte forma: f de x é igual a 2x quando x é racional, f de x igual a 3x quando x é irracional. Então, a primeira coisa é provar que f de nx é igual a nf de x para todo n inteiro, e depois concluir que f não é linear. Tá? Então, primeiro, né? Então, seja n aqui um número inteiro e x real. Bom, como eu estou com x real, pode acontecer duas coisas, né? Primeiro caso aqui, se x pertence aos racionais. Então, bom, quem é f de nx? Então, como x é racional e n é inteiro, isso implica que o nx é racional. O produto de dois números racionais é racional. Então, por definição, f de nx é 2 vezes nx. Isso aqui é a mesma coisa que n vezes 2x, que é igual a n f de x. Bom, agora, né, vamos para o segundo, né, se o x não for racional, for irracional, né, pertence a r menos q, isso implica que a hora que eu multiplicar pelo número inteiro, nx continua irracional, r menos q. Então, o produto de um número racional por um irracional é irracional. Daí, o que acontece? A f de nx é igual, definição, 3 vezes nx, definição quando o argumento é irracional, isso aqui é n 3x, que é igual a n f de x. Ou seja, por qualquer caso, você tem, né, portanto, f de nx é igual a nf de x, qualquer que seja o n inteiro e x real. Bom, por que que essa função não é linear, né? Porque ela não é monótona. F não é linear, pois não é monótona. Toda função linear ela é monótona. Bom, e como que a gente prova isso, né? Ela não pode ser nem crescente, nem decrescente. Tá? Primeira coisa, então, vamos observar que como raiz de 2 é menor do que 2 e f de raiz de 2. Isso aqui dá o quê? F de raiz de 2. Raiz de 2 é irracional. Isso aqui é 3 vezes raiz de 2, que é maior que 4,2, né? O raiz de 2 é maior que 1,4. Multiplico por 3 maior que 1,2. Isso aqui é maior que 4, que é f de 2. Ou seja, raiz de 2 é menor que 2 e f de raiz de 2 é maior que f de 2. E agora eu tenho que o π ele é menor do que 4 e isso, né? Espera aqui. Vou pegar fazer ao contrário. Aqui, vou ter que fazer ao contrário, desculpa. Aqui eu estou pegando o irracional menor do que o racional, né? Então, vamos fazer o contrário. Vou pegar o 3 é menor do que π, né? Perdão. Senão eu vou concluir uma desigualdade igual, né? Agora eu vou pegar o 3. A gente concluiu que o f de raiz de 2 é menor do que 2, então aqui.
Vamos só modificar aqui. Raiz de 2 é menor do que 3 meios. Aqui ele está multiplicando por 3, né? Pode ser o 3 aqui. A raiz de 2 é menor. Vamos só arrumar aqui que não ficou legal esse exemplo. Eu pensei no 3 com π, mas agora... então vamos lá. Ó, vou só consertar aqui que não ficou legal o exemplo que eu tinha pensado, tá? Então, raiz de 2 é menor do que 3. Raiz de 2 é menor do que 3. A f de raiz de 2, que é igual a 3 raiz de 2. Bom, raiz de 2 é menor que 1,5. Isso aqui é menor, né? Menor estrito, que 4,5, que é menor do que 6, que é f de 3. Bom, agora, deixa eu só apagar aqui. O π, por exemplo, pode ser a própria raiz de 2, né? A raiz de 2 ele é menor do que 2 e f de raiz de 2, 3 raiz de 2, ele é maior que 4,2. Isso aqui é maior que 4, que é a f de 2. Então, bom, nesse primeiro caso a gente prova o quê? Que a f não pode ser decrescente, e no segundo a gente prova que ela não pode ser crescente. Tá? No primeiro caso, f não pode ser. Então, o que acontece com ela? Eu peguei 2 pontos, um menor do que o outro ali, manteve a desigualdade. Então, ela não pode ser não decrescente. Não crescente, né? Não crescente. Não pode ser não crescente e decrescente. Tá? Então, esse primeiro caso implica que ela não pode ser não crescente, né? Ou seja, porque eu peguei 2 pontos aqui, f de raiz de 2 raiz de 2 menor que 3, f de raiz de 2 é menor que f de 3, significa que por esse argumento ela teria que ou permanecer igual ou crescer. Então, ela não pode ser não crescente e decrescente. No segundo caso, f não pode ser não decrescente e crescente. Não pode ser nenhum dos dois. Ou, né? Não é. Ou seja, as 4 formas que a gente tem de ser monótona é ela ser decrescente, não decrescente ou crescente. Então, não pode ser nenhuma das 4, portanto, a f não é monótona. Okay? Como ela não é monótona, ela não é linear.